Seja bem-vindo ao Teologia e Ciência. Eu me chamo Marcos Gabriel e neste vídeo falarei novamente acerca do Evangelho de Cristo. No vídeo passado relatei a má notícia do Evangelho, a de que o homem é completamente injusto e miserável diante de um Deus completamente justo, mas relatarei neste vídeo a boa notícia do reino. Fique aí e descubra qual é ela. Eu te convido neste momento a orar comigo. Ó meu Senhor, eu venho a Ti nesta oração e peço que o Evangelho, que a Tua graça seja propagada, que o Teu poder, Senhor, possa se manifestar e se propagar para que sejam convertidos, para que sejam transformados, para que sejam purificados, Senhor, para que venham a Ti e vejam o quão pleno o Senhor é, que só em Ti podemos ser salvos, somente em Ti existe esperança, Senhor. Tu és a nossa única esperança, não há outra. Não há nada nesse mundo, não há nada nesse universo que podemos depositar com nossa confiança que não seja a Ti. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. O dilema: o Senhor é injusto? Como foi relatado nas partes anteriores, Adão caiu em pecado, e junto com ele todos nós caímos em pecado, e desde o ventre ele permeia nossa existência e corrompe nosso coração e raciocínio, de modo que estamos em estado de completa injustiça, perversidade e ódio contra Deus. Devido a isso, Deus deve cumprir sua justiça contra nós, pois Ele é justo. A justiça requer nossa morte e condenação eterna por nossos delitos, sendo nós completamente perversos, nada mais justo que nos punir. E isso deve ser feito, pois Deus é infinitamente digno e justo e não tolera o pecado. Porém, é dito nas Escrituras que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3, 23 a 24a. E também no livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Nestes versículos está o maior dilema das Escrituras. Como pode Deus ser justo e o justificador daquele que tem pecado? Muitos dizem que Deus, por seu grande amor por nós, passa por cima de sua justiça para que nós sejamos salvos, porque Ele poderia ter sido justo conosco, mas Ele resolveu nos amar. Contudo, isso não é verdade. Deus é infinitamente justo e de modo algum poderia passar por cima de seu próprio caráter, pois é dito no livro de Salmos de número 5 que Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Logo, conforme estes versículos, o Senhor abomina a injustiça e o injusto, mas o homem é completamente injusto, como antes estabelecido. Então, como Deus pode justificar o homem? Isso não o tornaria abominação diante de si mesmo, pois estaria absolvendo o culpado? A resposta para esse dilema está contido na continuação do versículo 24, do capítulo 3 da carta aos Romanos. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, justificados pela graça. O homem se tornou inimigo mortal de Deus, seguindo a mentira, tornando-se completa abominação diante de Deus. Mas Deus de antemão, no princípio de tudo, formulou um plano para que o homem pecador fosse resgatado por Deus. A sua única esperança está no Senhor, não há outra. O homem está dentro de uma cova totalmente fechada, sem uma fresta de luz, porém unicamente Deus pode abri-la. Como foi dito antes, a justiça precisava ser saciada com a morte. E Deus, sendo infinitamente justo, necessitava cumpri-la, e Ele assim fez, mas não conosco, porém em outro, Cristo Jesus, homem, por meio de seu sacrifício. Deus propôs Cristo como propiciação. Mas o que é propiciação? Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. No caso da propiciação de Cristo, não foi o homem quem fez o sacrifício, mas o próprio Deus, com o fim de nos redimir. Redimir é literalmente pagar o preço para comprar um escravo, e foi isso que Cristo fez. Ele pagou o preço, um preço tremendamente enorme, a sua vida, para que o homem fosse liberto das algemas do pecado. Deus mandou seu único Filho, um dos três da Trindade Santa,
completamente justo e sem mancha, portador de um valor inestimável, maior do que toda a criação de Deus, e totalmente glorioso para vir aos homens totalmente corrompidos em forma humana, esvaziando-se assim de si mesmo e sendo ele totalmente Deus e totalmente homem, e indo portanto ao madeiro, tomando sobre si toda a culpa de suas ovelhas, tornando-se sujo, maldito, abominação por nós, e sofrendo toda a ira, fúria, justiça e ódio fulminante de Deus sobre si como um raio ofuscante de luz. Como diz Isaías 53, ao Pai agradou moê-lo, para que desse modo toda a nossa culpa fosse extinguida, mas não sem o matar no processo. Na cruz, Cristo entregou sua própria vida, derramou seu próprio sangue. Ele morreu para que os nossos pecados fossem pagos, e dessa forma a justiça fosse feita, com o fim de Deus poder nos justificar e continuar sendo justo. Deus matou seu único filho para que fôssemos resgatados. Enquanto ele sofria a dor de ser órfão, nós nos tornávamos filhos de Deus. Enquanto sua carne era rasgada, nossas feridas eram curadas. Em sua vergonha, nossa culpa destruída, por meio do sangue dele que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. Fomos reconciliados para com Deus não por nosso valor e justiça, mas pelo valor infinito e justiça infinita de Cristo e este crucificado. Dessa maneira percebemos que não há mérito nosso na salvação. Nós não a merecemos e não podemos fazer nada para mudar isso. Nossas obras são trapos de imundícia diante do justo juiz, mas ela é dada gratuitamente mediante a graça de Deus para nós, com o fim de sermos resgatados, libertos das garras do pecado e da morte, de nossa infinita culpa que nos levaria ao inferno. No momento da morte de Cristo, o sol se escondeu, os anjos desabaram em dor e sofrimento, mas como poderia a morte, que é uma de suas servas, o segurar? Como poderia desabar sobre o castigo de Deus aquele que suporta toda a justiça de Deus sobre si, pois é Deus? Como poderia desvanecer sobre trevas o sol da justiça? Como poderia a oferta de Deus a si mesmo não ser perfeita? Ele rasgou as trevas como um véu, e a luz subiu do lugar dos mortos, após quebrar os grilhões da morte. Naquele momento a vida venceu a morte, o inverno apático se dissolveu em cores, a alvorada raiou, a noite veio despontar o clarão do meio-dia. Ele ressuscitou dos mortos. Nossa esperança não é vazia. Nossa herança foi guardada, a aliança em seu sangue foi concretizada, nossa confiança foi restaurada na ressurreição de Cristo. Assim como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Cristo reascendeu dos mortos em corpo glorificado, não mais como unigênito do Pai, mas ele se tornou o primogênito dentre os filhos de Deus que foram adotados. Jesus permaneceu certo tempo na terra junto com seus discípulos, os ensinando e instruindo, para quando ele fosse embora. E quando chegou o dia, ele avisou que deixaria um consolador e partiu para o céu, mas disse que sempre estaria com eles. A Ascensão, o Rei da Glória. Após ressuscitar e mandar o Consolador, Cristo subiu aos céus em corpo glorificado, como homem e Deus. Todos os anjos o aclamavam, o louvavam e o reverenciavam, tocando louvores e cânticos para o honrar e glorificar. Havia grande alegria no céu, pois estava chegando o grande Rei da Glória, assim como diz o Salmo 24. Ele chegou aos portões celestiais como o primeiro homem a estar diante deles, e bradou para que eles abrissem, como diz no Salmo 24, versículo 7. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Alguém dos que estavam no céu, admirados por vê-lo falar dessa forma, diz: quem é o Rei da Glória? Cristo retruca: o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Cristo abre os portões do céu com autoridade e recebe louvores de todos. Caminha com poder até diante da presença do Pai, que está em seu trono, e se assenta à direita dele em seu próprio trono. Se vira a Deus e diz: Pai, está consumado. O Pai responde: sim, filho, está consumado. Deus tornou seu Filho o Senhor sobre tudo. Então não cabe a mim pedir que você torne Cristo o Senhor da sua vida.
porque Deus já fez isso. Sua vida pertence a Ele, mesmo que você o amaldiçoe ou o louve, quer você o sirva ou não. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Assim como diz a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 15. Conclusão. Pregação do moribundo. Durante toda essa jornada, o que falei foi com apenas um único objetivo em mente: que você perceba o quão horrível é o estado em que você está. Você merece a punição eterna, por conta de sua culpa infinita por seus abomináveis delitos diante de Deus. Não só você, mas todos merecem esse destino. Estamos cegos, pobres, nus, miseráveis, carentes, sujos, podres e completamente injustos. Porém, tendo em vista a sua situação, existe uma única esperança para que você se agarre. Não existe outra opção. Creia no Evangelho. Creia na obra de Cristo. Creia que Ele é o Senhor sobre tudo, o Salvador, o Redentor, e se arrependa. Reconheça seu estado, o quão miserável, soberbo, sujo e necessitado você é. Então creia no escandaloso perdão que foi derramado sobre ti. O quão caro foi o preço que foi pago para que você, inimigo mortal de Deus e opositor da justiça, fosse reconciliado e fosse adotado como filho e herdeiro por Ele, crendo em Cristo, apostando nisso com a sua vida, de forma sincera. Você pode ter certeza que foi salvo, e a herança que foi comprada pelo sangue do Filho, que é a vida eterna no paraíso junto a Cristo, está reservada para ti. Mas existe algo que é tremendamente notável naquele que é verdadeiramente salvo, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, que nos revela a natureza de nosso pecado, aquele que foi verdadeiramente convertido, está em permanente transformação e arrependimento. Não é um momento, não é uma oração, não é um levantar as mãos e ir à frente, é sua vida toda. Quando recebemos a Cristo, nós começamos a odiar o pecado e amar a justiça, odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Não buscamos ser como o mundo, andar como o mundo, falar como o mundo ou viver como o mundo, mas ser como o próprio Cristo. A única razão por qual produzi esse vídeo foi manifestar o Evangelho de Cristo para um mundo perdido. Preguei com a incerteza se pregaria novamente, como um homem morrendo para homens morrendo. Assim como disse Richard Baxter, todos nós estamos necessitados, sedentos e famintos pela graça de Deus. Mas saiba que Cristo é o pão da vida e a água viva que jorra eternamente naqueles que depositam sua confiança nele. A minha função nisso tudo foi ser como um mendigo, que mostra a outros mendigos onde encontrou o pão. Assim como pronunciou Charles Spurgeon, leve o Evangelho para sua vida, pois ele é a vida. Creia, se arrependa e pregue a palavra. Seja luz nesse mundo perdido em trevas. Muito obrigado por seu tempo. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre com você. Amém. E espere por mais vídeos.